hoje eu vou ensinar para vocês este belíssimo tapete, né, que eu fiz aí uma composição, né, eu que desenvolvi. Dei o nome para ele de Bell, tapete Bell. Ele é super simples. Ele tem a medida de 49 centímetros de largura por 65 de comprimento, tá? E fica pesando aproximadamente 300 gramas e ainda sobra um pouquinho, tá bom, gente? Olha só, é um tapete muito bonito, né? Como algumas pessoas que me acompanham lá no Instagram já viram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, te convido a ir lá, né? Me seguir e ver os trabalhos que eu faço e os trabalhos que vai vir aqui pro canal. Eu sempre tô postando antes, então já vai lá, tá bom? Gente, esse tapete é muito rápido de fazer, muito econômico. E assim, eu acabei de desenvolver ele, né? Acabei de criar ele. Eu já vendi. Eu vendi um tapete, depois eu tenho já um jogo, né? Uma encomenda de um jogo de cozinha, que são 2 desse menor, e a passadeira. Tá? Então já adianto para você que se quiser saber sobre a passadeira, é só comentar aqui, tá bom? Gente, esse barbante laranja aqui, ele é fio 6, tá? E essas medidas que eu passei pra vocês é no fio 6. Então, se você fizer com fio 8 e ficar diferente o tamanho, você já sabe o motivo. É porque muda a tensão do ponto, tá bom? Essas florzinhas aqui, os botõezinhos e as folhas, já tem aqui no canal em um vídeo, tá? Não preciso fazer outro vídeo. Eu vou deixar ele aqui pra vocês na descrição. E vou deixar na tela aqui também. Então é só você clicar que você vai aprender a fazer, tá bom? E é super simples. Eu fiz a junção do tapete Matilda, né? Coloquei esse cordãozinho aqui. Olha que charme, gente. Aí peguei o acabamento do tapete bombom e fiz aí um bico. E eu particularmente amei o resultado. Tá? É um tapete super econômico. Espero que vocês façam muito, porque o pessoal tava me pedindo bastante. E agora eu resolvi trazer aqui a videoaula para vocês. Então, fica comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, deixa aqui o seu joinha e comenta também, tá bom? E se você quiser pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de executar essa peça também, tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, eu vou trabalhar com a agulha de número 4, tá? Você pode fazer com a 3,5, pode fazer com a agulha que melhor for pro seu ponto. Eu vou fazer um total de 45 correntinhas. Bom, feito o cordão com 45 correntinhas, agora nós vamos trabalhar os pontos altos. Então aqui ainda no cordão de 45 correntinhas, eu vou dar a laçada e vou vir aqui na 4ª correntinha, tá? 1, 2, 3. Na 4ª corrente eu faço um ponto alto. Em cada correntinha de base, eu vou colocar então um ponto alto. Tá? Sem segredo, gente. Vocês vão ver que ela é muito, muito fácil, muito rápida. Em uma tarde, pra vocês terem noção, eu fiz todo ele, desde a base ao acabamento. E ainda se eu quisesse ter começado já o outro, eu poderia, mas aí eu fui fazer outras coisas, né? Então aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto até o final do meu cordão. Então nós ficamos aqui com um total de 43 pontos, contando com as 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, tá bom? Seguindo então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou pular 2 pontos altos de base. Eu vou contar aqui 1, 2, no terceiro vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto alto. Novamente 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto.
duas correntes, pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. Nós vamos fazer assim até o final da base de pontos altos. Ó, aqui eu vou finalizar com vocês fazendo duas correntinhas. E aqui, ó, tem os dois últimos pontos altos e tem aquelas 3 correntinhas que a gente fez para iniciar, que eu faço um ponto alto. Então, a nossa base, ela já deu certo, porque bateu certinho os intervalos de espaço com os pontos altos, tá? Então, se o seu ficar faltando ponto, ou acontecer de, tipo assim, você não conseguir que fique sobrando esses últimos pontos aqui, é porque você ou colocou menos pontos ou você colocou mais pontos, tá? Então vale prestar um pouco atenção aqui nesse momento. Porque senão depois, na hora de fazer o acabamento, não dá certo. Ó, então aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer novamente ponto alto. Como nós fizemos 2 correntes de separação, nós vamos colocar 2 pontos aqui dentro. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. No intervalo, 2 pontos altos, que são 2 correntes, certo? Aqui ponto sobre ponto, ó. E novamente. Então, gente, com isso aqui você vai fazer o seu tapete assistindo um filme, uma novela, que você não vai nem ver a hora passar. De verdade, gente. Depois que vocês fizerem, vocês vão entender o que eu tô falando. E para fazer ele mais largo, é só aumentar as correntinhas, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou deixar uma explicação para você de como fazer essas modificações, tá bom? Então, assiste aí o vídeo até o final, que no final você vai aprender essa dica, tá bom? Então aqui eu vou completar a minha base já. Na sequência voltamos. Eu concluí aqui, ó, toda a minha base, né? Então agora nós vamos começar e vamos repetir novamente essa carreira que fica o ponto alto, as 2 correntinhas e o ponto alto. Então aqui eu vou subir 5 correntes. Ó. Vou pular 2 pontos altos de base, no terceiro vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e assim vou fazer o ponto alto. 2 correntinhas. E notem que são somente 2 carreiras de repetição. Por isso que eu disse para vocês que é super rápido. Então aí a gente vai fazendo, né? Repetindo, a gente logo consegue aí uma peça bem bacana aí, num tamanho bem legal e de forma rápida, tá? Então aqui eu vou fazendo o ponto alto, separando ele por 2 correntes, pulando 2 pontos de base e fazendo o ponto alto. Então nós vamos fazendo assim toda a nossa base até a gente aí atingir a quantidade de carreiras necessárias. É claro que você pode fazer mais, se quiser um tapete maior, pode fazer menor, tá bom? Aí fica a critério de cada um, como eu sempre falo. Aqui, ó. Gente, e dá certinho. Se vocês ficarem com dúvida, é só vocês olharem a carreira anterior a essa, ó. Vocês vão ver que dá certinho aqui. Os pontos vão ficar sempre na mesma direção, tá? Então aqui nas correntinhas eu vou fazer um ponto alto. Ó, eu vou falar para vocês a quantidade de carreiras que nós vamos trabalhar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então aqui eu tenho 4 carreiras. Para o tapete que, né, para a medida que eu passei para vocês, nós vamos precisar de um total de 27 carreiras. Então, ou seja, eu vou fazer mais 23, porque com essas 4 aqui eu vou ficar com 27. Aí eu fiz 23, 24, 25, 26, 27. Então, quando as suas 27 carreiras estiverem prontas, nós voltamos aqui trabalhando junto, tá?
Porque como só é repetição, pra não ficar aquela coisa assim, ai, tá bom, eu já sei, e aí... eu acho assim que dessa forma todo mundo consegue entender, todo mundo consegue se adiantar aí, né? Pra que a gente trabalhe junto. Porque se eu fizer as 27 carreiras aqui com vocês, vai dar mais de 1 hora, né? Só de vídeo fazendo uma base. Então a gente se adianta e volta a trabalhar junto. Tá bom, gente? Então eu vou concluir as minhas 27 e aguardo vocês pra gente dar sequência. Então, gente, aqui estão as 27 carreiras, ó. Como vocês podem ver, ficou dessa forma. Vai terminar com a carreira de pontos altos, ou seja, sempre que você terminar com uma carreira de números ímpares, ela vai terminar com pontos altos, tá bom? Então agora que a nossa base já está pronta, nós vamos dar sequência ao nosso tapete. Aqui onde a gente finalizou com pontos altos, nós vamos fazer o seguinte. Aqui já vai ser um cantinho do nosso tapete. Então eu subo com 3 correntinhas. Aqui dentro, bem aqui nessa parte de cima, ó, do ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. 1, 2 correntes. Eu venho aqui dentro desse espaço e faço novamente. Ó, mas tem que ser bem certinho para poder ficar bem colocado. 2 pontos altos. 1, 2 correntes. E faço 2 pontos altos. 1, 2 correntes. Em cada intervalo desses aqui que não tem os pontos altos, ou seja, somente nas correntinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos aqui, 1, 2 correntes e novamente 3 pontos altos aqui. 1, 2 correntes e aqui 3 pontos altos. Opa. Uma, 2 correntes e aqui 3 pontos altos. Então, nesses intervalos, nós vamos preencher com pontos altos, né? E separar por 2 correntes. Gente, sem segredos, tá? Olha como que ficou aí. Aí eu parei justamente aqui no cantinho da ponta pra gente fazer junto, tá? Ó. Então, novamente aqui, né? Eu tô com as minhas 2 correntinhas e eu vou vir aqui, ó, bem aqui no pezinho desse ponto. Vocês estão vendo aí? Onde a gente fez lá o último ponto alto. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e vou trabalhar 2 pontos altos novamente. Ó, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então ficou assim, ó. Esse grupinho de 3 pontos altos. Esse fiozinho aqui, depois a gente arremata ele. Eu só vou puxar ele para trás. Tá? 3 grupinhos, ó. Dessa forma. Então agora eu vou fazer 2 correntinhas. Na sequência que a gente estava fazendo, eu vou pular aqui 2 pontos altos de base e aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, tá? Ó, 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer logo 3 pontos, um para cada ponto. Aqui o primeiro. Opa, aqui o segundo e aqui o terceiro. Vou fazer 2 correntinhas, eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer novamente 3 pontos altos para cada ponto de base. Aqui a gente precisa fazer uma pequena modificação
porque a quantidade de pontos não dá certinho, então a gente tem que fazer aumento, tá? Ó. Então aqui a gente segue fazendo, eu vou falar para vocês quantos bloquinhos, né? A gente fica até fazer a modificação, só para vocês saberem já aí como que vai ficar, tá bom? Ó, então, aqui nós fizemos 6 grupinhos. Nós vamos fazer 2 correntes. E aqui eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Tá? Ó. Ficamos com um total de 6 grupinhos. Então vamos lá, ó. Eu fiz 6 grupinhos, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto de base, ficando com 7 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer 2 correntes. Aqui eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer um. E aqui no próximo eu vou fazer 2 pontos juntos. Porque eu não tenho mais ponto. Lembra que eu falei para vocês que ia precisar fazer essa modificação? Então é sobre isso que eu tava falando. É somente isso, tá? Então se você fez aumento nessa parte aqui, lá do outro lado, né? Que é aqui, ó. Você também vai precisar fazer, tá? Então, só vamos tomar um cuidado aí. Porque se o tapete ele é igual no início e no final, então tem que ser igual aos lados também. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, são 2 pontos altos mais as 3 correntinhas. Eu vou vir aqui nas 3 correntinhas e vou fazer o primeiro ponto alto do nosso cantinho. 2 pontos altos, 2 correntes. Novamente, 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Tá? 2 correntes. E aqui a gente volta a trabalhar aquela mesma repetição. Nós só vamos colocar bloquinhos de pontos altos aqui onde tem os pontos altos e as correntinhas. 2 correntes, ó. É somente aqui, nesses intervalos que são vazios, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Aqui é sem segredo. Qualquer coisa é só vocês olharem do outro lado, tá? Vou colocar aqui os meus pontos, né? Vou preencher todo este intervalo. Quando chegar aqui, novamente, aí a gente volta trabalhando junto. Pronto, gente. Concluída aí mais uma carreira, ó. Então agora, novamente, nós vamos fazer aqui o cantinho. Eu só estou fazendo para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então aqui são as 3 correntinhas. Eu vou lá na primeira. Vou fazer os primeiros 2 pontos altos. Faço 2 correntes e aqui vou fazer novamente 2 pontos altos. 2 correntes e faço novamente 2 pontos altos. Aqui são somente esses 3 grupinhos, tá? Certo? Então vamos lá. 2 correntinhas, eu pulo. Aqui, ó, prestem bastante atenção, tá, gente? Contem esses 2 pontos direitinho, para que no terceiro aqui você consiga fazer já o primeiro ponto alto. Teve um tapete que eu fiz que eu não contei. Eu contei como 3, aí deu diferença. Então aqui os 3 primeiros eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, novamente faço aqui 1, 2, 3 pontos, 2 correntinhas, pulo 2 de base, faço novamente aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 de base e vou fazer ponto sobre ponto aqui.
tá? Eu gosto de deixar para fazer aquele aumento no final, porque aí a gente já tem a noção, né, que deu tudo certinho. Então, eu pulo 2 aqui e faço 3 pontos altos novamente. Um para cada ponto. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e aqui eu faço 3 pontos altos. Opa! Ó, 2 correntes. Aqui eu pulo 2 pontos e faço 3 pontos altos. Então aqui ó, são 6, né? Os 6 grupinhos. Aqui o 7º. Faço 2 correntes. Pulo 2 pontos e aqui eu vou fazer o primeiro. E vou fazer aqui no próximo 2 pontos juntos. E aqui vão restar apenas 2, tá vendo? Então, deu certinho. Finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos dar a sequência. Bom, esse tapete ele é super rápido, super prático, porque assim, agora nós vamos fazer somente mais 3 carreiras, tá? Contando com essa daqui. Então, vamos fazer essa daqui e mais 3. Então, é o seguinte, aqui a gente finalizou com ponto baixíssimo, lá naquelas 3 correntinhas que a gente fez para subir. Eu subo 3 novamente. E aqui nesse ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, outro ponto alto, 2 correntinhas e no próximo ponto faço ponto sozinho e no próximo faço 2 pontos juntos. 2 correntinhas e aqui a mesma coisa. Ó, vou fazer aqui no último 2 pontos juntos, tá? 2 pontos juntos. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, tem esse primeiro grupinho de 3 pontos altos, eu venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui para esse intervalo e preencho com 3 pontos altos. 2 correntinhas e agora nós vamos colocando nesses intervalos de 2 correntes bloquinhos, né? Até que a gente chegue aí quase que na outra extremidade para poder fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um ponto alto e 2 correntinhas e pula esse primeiro grupinho aqui. Vamos lá? Ó. 2 correntinhas. E assim, gente, é muito, muito fácil. E fica bonito, né? Eu fiquei surpreso com o resultado, porque eu não imaginei que fosse ficar assim tão perfeito, né? E geralmente o simples, ele é cativante. Então, para quem gosta de simplicidade, esse tapete aqui vai servir assim, ó, muito bem, tá? Então, vamos lá. Eu vou preenchendo. Aí depois o outro lado, para não ficar dúvida, vocês preenchem, né? Porque daí, como eu já tô aqui falando horrores, ó. E não se assustem, porque eu não tô fazendo assim rápido, que é pra, né, que vocês não entendam. Eu tô fazendo rápido aqui, porque é uma coisa que eu já expliquei, então dá para vocês fazerem na velocidade de vocês, dá para vocês diminuírem a velocidade do vídeo, então não se preocupem, tá? Eu quero fazer isso dessa forma, para vocês verem aqui e conseguir fazer o de vocês em casa, tá bom? É muito, muito fácil, gente. E tudo que a gente fizer em uma lateral, a gente vai fazer na volta toda do tapete. Tá? Ó, 2 correntinhas. Aqui eu faço esse grupinho, né? Logo vocês vão entender aí
o que eu tô falando. Ó. 3 pontos altos, certo? 2 correntes, eu venho aqui em cima desse ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui novamente eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo eu vou fazer 2 pontos juntos. 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto alto. E aqui no segundo eu vou fazer 2 juntos. 2 correntes e vou fazer aqui o primeiro. Ó, e o segundo junto aqui. Tá? Então tá ficando aqui dessa forma. 2 correntinhas. Lembram que sempre que a gente começou, a gente fez um ponto alto e 2 correntes? Aqui nessa parte menor da lateral, a gente faz a mesma coisa. Ó, um ponto sobre o primeiro ponto, 2 correntes e trabalha nos intervalos fazendo 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Lembrem de finalizar como começou, ou seja, quando vocês estiverem indo fazer aqui essa parte, lembra que aqui tem um ponto alto, 2 correntes e você vai trabalhar aqui, tá? Qualquer coisa vocês voltam aqui o vídeo que tá explicadinho. Eu vou concluir essa carreira, na seguida continuamos a nossa peça. Então, pessoal, concluí toda a volta, ó. Como vocês podem ver, ele tem aqui o pontinho alto, né, que eu falei pra vocês. Ó, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, tá? Então, estando dessa forma, está perfeito. Então, agora nós vamos para a nossa terceira carreira. Aqui eu ainda vou subir 3 correntinhas. Vai ser a mesma coisa, ponto sobre ponto, né? E aqui no último, 2 pontos juntos. Ó, para você fazer ele mais largo aqui nessa parte, é só você fazer mais carreiras. Mas isso faz com que também mude o bico, tá? Mas no final do vídeo, como eu disse para vocês, eu vou dar essas dicas, essas orientações como uma dica bônus. Tá bom? Ó, então aqui eu tô colocando aumento só no último ponto. Então nós começamos com 2, agora nessa carreira aqui fizemos 3, e agora aqui 4 pontos. Tá? Segue essa lógica aí. Então eu fiz 2 correntinhas, eu vou fazer aqui o primeiro ponto, o segundo, e aqui no terceiro eu vou fazer 2 pontos juntos. Ficando com 4 pontos. Agora aqui a lateral, a gente só vai fazer 2 correntes e completar aqui dentro, ó, fazendo. Você pode fazer aqui em cima desse ponto um ponto alto e no intervalo 2 pontos altos para totalizar 3. Tá bom? 2 correntes, ó. E vamos preencher todos os intervalos com 3 pontos altos, 2 correntinhas e assim por diante. Tá? Não é difícil não, gente. Não é difícil não. Aí qualquer coisa que vocês quiserem, é só vocês voltarem nesse vídeo. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, aí daí na sequência a gente faz mais uma vez o cantinho, tá? Pra não ficar dúvida. Ó, então aqui eu fiz, né? Ó, só preenchi os intervalos para vocês verem. E aqui novamente, ó, naquela parte onde tem o ponto alto, aqui eu faço 2 correntinhas. Opa! 2 correntinhas e aqui eu vou preencher, ó, com um ponto alto, 2, e sobre o ponto alto eu faço um ponto alto. Isso aqui vai fazer com que fique mais retangular, né? A nossa peça ela fique mais certinha, tá bom? 2 correntes, venho aqui, faço o primeiro e o segundo ponto alto.
No terceiro, coloco 2 pontos juntos. Uma, 2 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto. 2 pontos altos. No terceiro, 2 pontos juntos. Ó. Novamente, 2 correntes. Aqui, 2 pontos altos sozinhos. E no terceiro, 2 pontos juntos. Tá? E aí, 2 correntinhas. Vira aqui, você já vai para essa parte, onde aqui nesse primeiro ponto você faz um ponto. E no intervalo de 2 correntes, 2 pontos. 2 correntinhas. E aqui só intercalando os intervalos, tá? Então, vou concluir aí, depois na sequência a gente vem finalizando a quarta carreira, tá? Então é isso, pessoal, qualquer dúvida podem voltar no vídeo, tá bom? Gente, concluída aqui a carreira, olha só, tá? Não tem dificuldade nenhuma, sem segredo, sem truque. Então agora nós vamos para a última carreira, antes do bico. E aqui que eu falo, você quiser continuar fazendo ele maior, pode continuar. Pode seguir nesse mesmo processo. Mas aí o bico também muda. Então aqui eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer ponto sobre ponto. E lá no último ponto eu vou fazer 2 juntos. Ficando assim, com 5 pontos altos. 2 correntes, venho aqui, faço 1, 2, 3, 4 e 5, porque são 2 juntos, tá? 2 correntinhas e aqui ponto sobre ponto. Ó, no último ponto eu faço 2 pontos juntos. Essa carreira aqui é igual à primeira, tá? Eu faço 2 correntinhas, ó, reparem bem. Aqui nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto, 2 correntes, pulo esses pontos aqui. Nesse intervalo coloco 3 pontos altos. Então, se você ficar com dúvida nessa carreira em relação a isso, é só vocês olharem a primeira. Tá? Porque os pontos na curva, né, vamos dizer assim, são 5 pontos. E é só isso que muda. Que aqui são 5 pontos, mas o restante é a mesma coisa. Então aqui eu vou completando. Ó. Tá? Com pontos altos separados por 2 correntes. Da mesma forma que a gente já vem trabalhando aí as outras carreiras. Chegando na curva eu faço novamente com vocês. Ó, então vamos fazer aqui, né? É só vocês repararem como que fica certinho aqui, ó. E faz a mesma coisa, tá? Na verdade, eu falei primeira carreira, mas é a segunda, gente, perdão. Essa carreira é como a segunda, tá? Colocando um ponto alto aí, nessa parte. 2 correntinhas e aqui nós vamos fazer os aumentos novamente. Ponto sobre ponto. E no último faço 2 pontos juntos. Ó, 2 correntinhas, aqui eu faço ponto sobre ponto, sempre no último. Eu acho que a estética fica bem legal colocando no último. 2 correntinhas, novamente aqui. Ó,
ponto sobre ponto. E no último, 2 juntos. 2 correntes. Viro aqui, né, que aqui é a voltinha. Faço aqui um ponto alto. 2 correntes. Venho para esse intervalo aqui e já dou sequência. Ó. Para vocês verem. Então aqui eu vou completando. Vou fazer toda a minha carreira, toda a minha volta. Já pra gente vir depois aí colocando a primeira carreira do bico, tá bom? Então, gente, olha só como que ficou aí as nossas 4 carreiras, né? Antes da gente partir pro nosso bico. Então, ficou dessa forma. Bom, agora, após nós finalizarmos, né, aqui com ponto baixíssimo, ó. E notem que aqui ficou exatamente como a segunda carreira, né? Porque a primeira são só os bloquinhos e a segunda já tem esse ponto alto aqui. O que a gente faz? Aqui, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo, ó. Finalizamos com ponto baixíssimo. A gente caminha com ponto baixíssimo até esse terceiro ponto aqui. Então, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto. 2 correntinhas e outro ponto alto. Outro ponto alto, ficando com um leque. Assim, ó. Dessa forma aqui. Eu vou dar a laçada, não vou fazer nenhum ponto. E aqui nesse intervalo de correntes, eu vou fazer novamente outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, né? Aqui no caso a gente conta esses 2 e venho aqui no terceiro e faço outro leque. 2 correntes, 2 pontos altos. Aí aqui a gente pula esses 2 e vem aqui no intervalo e faz o leque novamente. Ó. Então, a gente conta aqui esses 2. No terceiro, a gente faz o leque novamente. 2 correntes. 2 pontos altos. Como que vai funcionar agora? Aqui, a gente pula os 2 pontos altos e as 2 correntinhas. Eu dou a laçada e já venho trabalhar aqui nesse ponto alto, tá? E não se preocupem que ele não vai ficar repuxando. Como vocês puderam ver, dá certinho. Ó, 2 correntes. E aqui, 2 pontos altos. Ó. Então, aí agora a gente dá a laçada novamente e vem trabalhar aqui, ó, nesse intervalo aqui de espaço. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui nesses intervalos, ó, em todos esses intervalos aqui, a gente vai preencher com leques, tá? Então eu volto quando a gente estiver chegando aqui nessa parte para fazer junto. Gente, aqui eu cheguei, né? Eu fiz aqui só o preenchimento dos bloquinhos, super simples, tá? E agora eu cheguei aqui novamente nessa parte da curva onde nós vamos trabalhar juntos novamente, para que não fique nenhuma dúvida. Então tá, ó, aqui no ponto alto eu fiz o meu lequinho. Aqui é só vocês continuarem contando 2 pontos de base, ignorem as correntes. Aí vem aqui no terceiro ponto e faz um leque novamente de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nesse intervalo, novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas
e 2 pontos altos. Pula 2 pontos e aqui novamente da mesma forma. Ó, 2 correntes. E é simples, gente. Aí pula 2 pontos, vem aqui nesse intervalo. Faz o lequinho, né? Ó, aí conta 1, 2 no terceiro. Novamente. 2 correntes e aqui novamente. Então, ó, o lequinho vai ficar assim. Ah, mas e agora aqui? Bom, como na lateral, a gente também vai trabalhar sobre esse ponto alto aqui, tá? Então aí, ó, eu dou a laçada, pulo esses 2 pontos, ignoro a correntinha, venho aqui no ponto alto e faço o meu leque, né? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Opa! Aí aqui a gente já vai pular essas correntinhas e vir aqui fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ah, e como que vai ser? Esse lado aqui, a mesma coisa, gente. Você faz aqui, né, o lequinho, pula as 2 correntinhas, quer dizer, não conta. Aí você começa a contar. Pula 2 pontos e faz no terceiro. Pula 2 pontos e faz aqui no meio. Tá? É super, super de boa. E como o outro lado a gente já fez, se vocês ficarem com dúvida é só voltar ao início, mas segue nesse raciocínio. As correntinhas não contam como intervalo de espaço. Aqui agora na hora que a gente está trabalhando os leques, tá? Então, vai ter 2 pontos altos para você pular e 2 correntinhas. Vai ter só... Aí você conta só os pontos altos, tá? Ó. Eu vou fazer até chegar lá com vocês, porque daí vocês não vão ficar com dúvida, tá bom? E eu espero que ninguém fique com dúvida, né? Porque é uma peça super simples. Esse bico também. Então aqui, eu não vou trabalhar aqui, tá? Ó, eu não vou trabalhar aqui nessas 2 correntinhas. Eu vou trabalhar sobre o ponto alto. Duas correntinhas e aqui vou fazer 2 pontos altos novamente. Aí o que eu disse para vocês, ó, 2 correntes e 2 pontos altos. Conta só o ponto alto, tá? Pulei os 2, venho aqui no terceiro e faço 2 pontos juntos. 2 correntinhas. Novamente. Aqui eu pulo esses 2 pontos e no intervalo aqui eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos altos de base e no terceiro repito aqui o meu lequinho. Tá? Então, gente, é muito de boa mesmo, tá? Essa parte aqui. Aí vocês vão conseguir completar a carreira de vocês dessa forma. Não fiquem com preguiça. Ó, pula 2, vem aqui no terceiro e faz o leque já. Ó.
tá? Pula 2 pontos aqui, pula as correntinhas e vem aqui no ponto alto, ó. E faz 2 pontos altos, 2 correntes, né? E trabalha novamente 2 pontos altos. Aqui, não trabalhando nesse espaço, já vem pra cá. E começa tudo novamente. Aí, basta que você observe, né? Toda a tua peça que você já fez, que você vai conseguir aí concluir toda a volta se você ficar com dúvida. Principalmente aqui, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou concluir aqui a minha carreira, já volto com vocês. Concluída, então, toda aí a volta, ó, pra vocês verem. Ficou certinho, tá, ó. Pra caso vocês ficarem com dúvida, eu tô mostrando aqui. Tá, então vamos lá pra nossa segunda carreira do acabamento. Então tá, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou caminhar aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo, né, pra finalizar. E no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo também. Vou subir 3 correntinhas. E aqui dentro do intervalo de 2 correntes, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aí vou fazer um ponto alto sobre esse ponto aqui, ó. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer o seguinte. Um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Ó, então, um leque vai ficar assim. 5 pontos altos, o outro vai ficar com um leque de um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Mas esses 5 pontos altos a gente sempre faz dessa forma aqui. Ó, eu venho aqui no segundo ponto e faço o primeiro. Dentro do leque eu faço 3. Ó, aí sobre esse ponto eu faço o quinto. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Já dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Dentro aqui eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Agora, aqui nesse ponto eu faço outro ponto alto. Dou a laçada, venho aqui, faço um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Ah, mas meu ponto é apertadinho, fica repuxando. Se você quiser e preferir, entre entre esse leque aqui e os 5 pontos altos, você pode fazer correntinha caso precise. Tá? Porque, assim, a tensão de ponto de cada um é diferente e eu entendo, tá? Então, se precisar, você pode adicionar correntinha. 1, 2, não sei quantas forem necessárias. Então, aqui dentro eu faço 3 pontos altos. E aqui eu faço um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui, opa, e faço um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Não vai ficar embabadado, eu posso garantir para vocês. Ele não vai encurvar, não vai acontecer nada, tá? Fiquem bem tranquilos. Dou a laçada, venho aqui, faço um. Aqui no intervalo coloco mais 3 pontos. Então, é super simples, super de boa. Ó, dou a laçada, venho aqui, faço um ponto alto. Faço 2 correntes e faço outro ponto alto. Dou a laçada, venho aqui, opa. Ó, não pode esquecer de fazer esse ponto aqui não, tá, gente? Aí agora eu coloco 3. Aí por último, um ponto alto. Então, eu vou concluir toda a minha volta, finalizando com um ponto baixíssimo aqui.
Ó, reparem bem. Se segue essa ordem de 5 pontos, um lequinho, 5 pontos e um lequinho, aqui tem que ser um leque pra gente finalizar com ponto baixíssimo, já aqui nesse ponto, tá? Vou concluir a minha e trago pra vocês verem. Certo? Então, ó, finalizei, tá? Ó, como eu disse pra vocês, não fica emborcado, tá? Olha só. O que acontece aqui é só que, como não tem correntinha de espaço, ele fica, né, pedindo que dê espaço. Mas dá certinho, tá? Não precisa colocar correntinho, ó. Mesmo eu passar a mão aqui, ele vai ficar, ó, assentado bonitinho, tá? Então agora vamos lá para a nossa última carreira. Então aqui é onde a gente finalizou com um ponto baixíssimo, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Eu vou fazer mais 3. E nessa quarta correntinha eu vou fazer o meu picô. Dou a laçada, vou no segundo ponto e faço um ponto alto. 3 correntinhas. E aqui eu faço o meu picô. Dou a laçada, vou no terceiro ponto, faço um ponto alto. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e faço um picô de 5 correntinhas, tá? Ó, dentro desse mesmo intervalo, a gente coloca outro ponto alto. E em seguida já faz 3 correntes, dando aqui um picô, tá? Dou a laçada, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Outro picô, né? E faço o último ponto alto. Depois que fez esse último ponto alto, acabou. São, então, no total, 4 picôs, né? Menores e esse grandão aqui de 5 correntinhas. Ó. Tá? Então, depois que você fez esse último, você vem aqui, ó, naquele lequezinho e faz um ponto baixo. E sem fazer nenhum outro ponto, já dá a laçada e repete novamente. Aqui no primeiro, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e faz o ponto picô, que é um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu faço o meu picô. Tem gente que gosta de fazer de diferente o picô, tá? Mas aí cada um faz do jeito que achar melhor. Dou a minha laçada, venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto e aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 3, 4, opa, 4, 5. Venho, faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço outro ponto alto. Faço 3 correntinhas. Dou a laçada, venho pro próximo. Faço um ponto alto. Fiz 3 correntes, aqui eu vou fazer o picô. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Então, fica assim, ó. 4 picôs, né? Primeiro, o segundo de 5 correntes e os outros 2 menores. Então, são 2 com 3 correntinhas e 1 com 5. 4 com 3 correntinhas e 1 com 5, isso mesmo. Aí, eu venho aqui, nesse lequezinho, e faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui, faço um alto, faço 3 correntes. Aqui eu faço um ponto baixo, dou a laçada, faço novamente, exatamente como vocês estão vendo aí. Dou a laçada, venho aqui no terceiro, faço um alto, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e aqui eu faço o meu ponto baixo. Ó. Dou a laçada, venho aqui e faço outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e faço um picô, né? Aqui eu faço novamente.
3 correntinhas. E aqui eu faço um picô. O último ponto alto. Venho e prendo aqui com um ponto baixo. Então, nós vamos contornar toda a nossa peça fazendo dessa forma. Tá? Caso vocês fiquem com dúvida aí, já sabe, né? E aí, na sequência, eu volto pra gente dar a finalização e eu passar para vocês as dicas de como fazer ele maior, como fazer ele mais largo. E aí eu vou ensinar o cordãozinho que eu fiz para passar aqui, que é opcional, tá? O cordãozinho vai passar nesses intervalos. Tá bom, gente? Gente, agora vamos lá para a dica bônus, né? Que eu falei que ia ter no final do vídeo. O seguinte... Como que eu faço para fazer esse tapete mais largo, né? E aí o vizinho resolve fazer barulho. Tudo numa boa, vamos esperar ele parar. Pronto, então é o seguinte. Para você fazer esse tapete mais largo, você precisa começar a fazer a base maior. Como que eu faço a base maior? É só você acrescentar 3 correntinhas. 3, 3 e 3. Por que 3? Porque veja bem, ó. Aqui eu tenho um ponto alto, tá? A gente termina com um ponto alto. Se eu tenho mais 3 correntinhas, eu tenho 1, 2 pontos de base e o último ponto alto, que é o que eu preciso. Entendeu? E aí, a dica que eu quero dar também é em relação a você, por exemplo. Ai, quero fazer com 80 centímetros de largura, mas eu não sei a quantidade. Tá, vamos supor que você não tem aí a base pronta, certo? Você vai fazer o seguinte, vai pegar, vai fazer uma amostrinha da base, não precisa ser com 45 correntinhas, que foi o que eu ensinei no início da aula, não precisa, você pode fazer uma pequena amostra. Aí você vai ter noção de mais ou menos os centímetros pela largura, vamos supor que esse pedacinho tenha 5 centímetros. Se você fizer... Vamos supor 3, 4 bloquinhos desse aqui, você tem 7 centímetros. Então, você sabe que 4 bloquinhos são 7. Aí você faz 4, 8, 12 e assim por diante, somando dentro dessa medida que você já tem, tá? Aí você vai conseguir desenvolver a base. Para a largura, é só você fazer o seguinte. Nessa amostrinha que você vai fazer... né? Você pega e faça 1, 2, 3, 4 carreiras, tipo assim, uma em cima da outra, não precisa fazer toda a carreira, né? Porque sendo uma em cima da outra, você já vai ter uma noção que vai ser a mesma coisa. E aí o bico de acabamento, né? Você copia, né? Faz os leques, né? No intervalo, faz um leque, aí você faz os 5 pontos e faz o bico. Sendo assim, você vai ter exatamente o tamanho que vai ser a largura do seu tapete. Aí você vai conseguir elaborar a sua peça. Tendo a medida da largura, a medida da base, você consegue fazer o tapete que você quiser, o tapete que a sua cliente pedir, tá? Fazendo dessa forma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa muito, muito like nesse vídeo, tá bom? Então, gente, terminei o tapete. Olha só. Tá? Ó. Então, você tem a opção de usar ele assim, né? Simples, sem nenhuma flor, nenhuma aplicação. Até sem um cordãozinho que eu vou ensinar pra vocês. Porque ele fica muito bonito também, né, ó. Olha que legal. E é super simples. Eu quero mostrar aqui. Ó. Eu finalizei com um ponto baixíssimo lá naquela terceira correntinha que a gente fez as 4, tá? Aí deu certinho. E meu fio tá aqui pra arrematar. Pessoal, é o seguinte... Aí você pode, né, como eu tava dizendo, usar dessa opção que tá muito bonito também. Mas você também pode deixar ele ainda mais belo. E eu vou mostrar pra vocês como que foi que eu fiz aquele cordão que eu passei. Eu peguei um tom, né, de salmão, que eu acho que combina super, ó. Você pode fazer com a cor que você quiser, tá? E aí o que que eu fiz? Só correntinhas. Quantas correntinhas? Gente, eu não contei,
não medi. E aí eu vou ensinar pra vocês justamente como que foi que eu fiz, ó. Aqui são só correntinhas, não preciso nem ficar ensinando, porque correntinha é correntinha, né, gente? Então, ó, eu peguei e fui fazendo o seguinte, fui medindo, literalmente. Eu fiz um cordão bem comprido. É claro que eu precisei desmanchar, porque ninguém acerta assim de primeira, né? É a quantidade. Sem saber ainda. Aí eu só fiz as correntinhas. Fui medindo, por exemplo, fui colocando assim, ó. Aqui. Fui medindo, tá? Eu não falo sobre quantidade e tamanho, porque novamente a tensão do ponto ela muda. Então não adianta nada eu falar pra vocês assim, façam aí 300 correntinhas, por exemplo. Aí vocês fazem as correntinhas, vai lá, coloca, sobra ou falta, entendeu? É só sobre isso. Então eu prefiro que cada um faça aí de acordo com o que eu tô ensinando, para que dê tudo certinho, né? Sendo assim, dá tudo certo. Bom, gente, ó. Então aí, conforme eu ia fazendo, eu ia colocando desse jeitinho, ó. Eu tô quase conseguindo aqui já chegar ali do outro lado. Então vamos ficar aí pra gente fazer isso juntos. Tá? Só para vocês verem que o mesmo método que eu uso para mim, eu ensino também, porque eu acho que não precisa, né, de ficar guardando nenhum segredo, nenhum negócio, não. Então é isso aí, gente. Então vambora. Só correntinha, só correntinha. Aí fui pondo, medindo, ó. Ali chega no cantinho, aqui já chega no cantinho, falta um pedaço. Não tem problema se ele acabar passando um pouco, porque depois na hora que a gente vai passando, pode ser que dê pra ajustar. Então se ele até sobrar um pouquinho mais, não tem problema, que daí dá pra desmanchar. A gente desmancha e faz ali a junção. Tá bom, gente? Ó. Então aí eu vou lá, ó. Pode ver que tá na direção aqui. Venho. Não estico totalmente, tá? Deixo ele com um pouco de folga. Que é pra exatamente não ficar faltando correntinhas e nem sobrando demais. Então eu vou fazendo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a finalização, né? Que é justamente depois a parte que eu vou fazer a aplicação das flores. Ó, então pra mim aqui, olha só, gente. Pra mim aqui tá ok, tá? Até porque, igual eu falei pra vocês, não pode ficar sobrando muito, mas também não pode faltar muito. Eu vou fazer mais uma correntinha só pra garantir aqui. E aí eu vou cortar o meu fio. Ó. Ó, aqui vocês podem contar com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, com uma agulha de passar fio, elástico, essas coisas. Mas eu vou aqui utilizar a nossa agulha de crochê, até porque eu já estava trabalhando com ela. Então, o que que eu faço? Aqui, ó, nessa partezinha menor, eu vou passar o meu fio. Eu vou puxar aqui, tá? Ó, eu vou deixar sobrando só um pouquinho pra não me atrapalhar. E aí, ó, nota que essa perninha ficou pra cima, né? Então vai ser uma pra cima e uma pra baixo. Eu vou passar com o cordão por cima dela. Então aí eu venho aqui por debaixo da outra
já puxo, ó. E aí ela já esconde. E aí ficou uma pra cima. Aí pro próximo, eu venho aqui, puxo, ó. Eu posso pegar já e ir fazendo. Se você já tiver uma prática, legal. Se não, vai fazendo devagarinho, tá? Então lembra sempre que tem que ficar um pra baixo e um pra cima, um pra baixo e um pra cima. Aqui, ó, eu quis fazer assim só pra vocês verem que é super rápido, super prático. Não tem ordem certa pro cordão ficar, pode passar ele, deixar ele do jeito que você preferir, tá? Então olhem aí, olha como que ficou. Então aqui nós vamos seguir a mesma coisa, de baixo pra cima. Ó. Aí o próximo, de baixo pra cima, o próximo. Dá até pra passar com a mão, gente. Ó. Como esse intervalo aqui ele é maior, dá pra gente se guiar com os dedos, ó. Eu vou pegar aqui. Como eu já tenho um pouco de prática, eu vou passando assim, mas não é difícil não, tá? Qualquer coisa vocês tiram um print da tela, que aí dá certo também. Ó, aí é só vocês pensarem nisso. Um pra cima e um pra baixo. Então aqui eu vou começar passando por cima. Aqui o cantinho, ó. Eu vou passar por cima e vou sair aqui embaixo. Ó, então já ficou um pra cima. O próximo vai ficar pra baixo. Então eu venho aqui e passo para baixo. Venho aqui e passo para baixo. Tá, então, conforme vocês forem trabalhando e for conseguindo, né, manusear direitinho, dá tudo certo. Ó, e se eu estico lá, já vai dar o tamanho certinho pra gente conseguir, ó. Ó, eu vou passar por cima e vou sair aqui nesse espaço. Tá? Pra ir deixando aí a nossa peça bem acabadinha. E fica um charme, né, esse cordão. E aí depois, qualquer coisa é só ir ajeitando. Tá, gente? Não precisa ficar acanhados com neura, não. Que isso aqui é tranquilo. Ó. Aí aqui, o que que acontece? Ele sobrou um pouquinho. Tá? E aí é só a gente desmanchar. Pouca coisa, gente. Pouca coisa. Pouca coisa, tá? Ó. Até ver o quanto suficiente dá pra gente fazer a união com um ponto baixíssimo. Ó, aqui pra mim já tá bom, tá? Vou puxar aqui, porque eu quero fazer a união aqui nesse cantinho. Então, eu vou desmanchar daquele lado que a gente começou. Gente, isso aqui é só pra vocês verem como realmente é, ó. Ó. Aí aqui já dá. Então, como que eu faço aqui a junção deles? Eu faço um ponto baixíssimo. E aí eu vou trabalhar com o restinho do fio que sobrou. Ó. Tá vendo? Aí depois só puxar esses fios pra trás. E tcharam! Olha aí, gente. Não dá nem pra perceber que foi feita uma costura aqui. Mas aí, o que acontece? Nessa parte, você vai fazer o quê? Você vai fazer a aplicação das suas flores. Você vai colocar suas flores aqui com cola quente, né? Que já tem vídeo de dica de aplicação aqui no canal, gente. Aí, cada um faz a aplicação da forma que quiser, do jeito que quiser, tá bom? Então, gente, eu vou trazer aqui o que eu já tenho pronto. Só pra mostrar pra vocês, gente. Ó.
Aqui, eu fiz a minha aplicação de flores, né? Então, com certeza aqui foi a parte que eu fiz a união desse cordão. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não sai desse vídeo sem deixar o seu joinha, tá? Comenta bastante, compartilha. Se inscreva no canal mais uma vez. E é isso. Desejo que vocês façam muitos desses tapetinhos para venda, para decoração de casa, tá bom? E até a próxima, gente.